2 Samuel capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas, que no caso é Mefibosete. Verso 1 diz: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. Vamos entender. Davi tinha uma aliança com Jonatas. E essa aliança justamente era em cima da manutenção das duas genealogias, tanto a de Davi quanto a de Jonatas. Neste contexto da história, contexto histórico, Davi procura saber se havia algum descendente. E tinha um servo de Saul, da casa de Saul, chamado Ziba, que era mordomo da casa de Saul. E ele disse: eu estou aqui. Mandou chamar: estou aqui. Aí disse o rei, versículo 3: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Vamos entender. Esse filho aqui de Jonatas é o Mefibosete. E ele, no caso, encontrava-se refugiado. Essa região aqui que fala de Lodebar, justamente está se referindo às regiões de Manassés, lá do outro lado do Jordão, na região para cima, subindo, quase já indo para a direção da Síria. E por que isso? Lodebar era um pequeno vilarejo escondido, era os confins da terra. É lá onde Judas perdeu as botas no contexto histórico e geográfico de Israel. E por que ele estava num lugar tão longe? Lá na tribo de Manassés, do outro lado do Jordão. Isso aqui era um motivo de precaução. Sabe por quê? Porque os descendentes de um rei, eles eram alvos de represália. Por quê? O suposto descendente de rei, a qualquer momento ele poderia se amotinar e tentar fazer um levante para retomar o trono. Então, no caso aqui, esse filho de Jonatas, o Mefibosete, ele estava habitando lá nas regiões de Manassés, nas regiões de Maqui. Maqui, se você lembra, era descendente, era filho de Manassés. E aí o que acontece? Aqui diz no 5 que Davi mandou chamá-lo, né? Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Trouxe o Mefibosete. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Porque na verdade o Mefibosete ele foi chamado. Então ele vem e aqui há um risco, né? A pessoa achava que ela poderia estar sendo solicitada para queima de arquivo. Então ele chegou, se prostrou diante de Davi, aquilo tudo. 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Teu pai, no caso, não era pai, seria avô. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então vamos lá. Ele já chegou com medo, porque ele sabia que poderia ser morto. Davi falou: não temas. Eu vou restituir as terras que foi do teu pai e teu avô, no caso Saul, e você vai ficar comigo na mesa de contínuo comendo, quer dizer, vai fazer parte do meu estado maior. Vai estar aqui junto comigo à mesa. Só que essa atitude, por mais simplória e amável e benevolente, na verdade era uma ação política. Porque quando você tinha um descendente de um rei, você ou o matava ou você mantinha-o diante da sua vigilância. No caso aqui, Davi usando de beneficência com Mefibosete, Mefibosete estaria à mesa com ele e debaixo da sua vigilância. No caso, ele não poderia se amotinar em momento algum. Aí o Mefibosete, vendo aquele tratamento, ele diz assim no 8: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? A expressão cão morto é quando uma pessoa se menosprezava.
ela mesma se considerava inferior. Era uma auto-humilhação. Era muito comum no Oriente Antigo essa expressão, principalmente entre os hebreus, os israelitas, por quê? Os semitas, porque eles entendiam que o cão, pela lei de Deus, pela vontade de Deus, era considerado um animal imundo. Então, quando você fala assim, um cão morto, quer dizer, além de ser um cão imundo, ele está morto, não presta para nada. Absolutamente nada. E o Mefibosete também não é bobo nem nada. Ele está sabendo aqui, por que ele vai me botar na mesa dele, sendo eu um cara insignificante? 9. Então chamou Davi a Ziba, que era o mordomo, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Vamos compreender. O Mefibosete vem. O Ziba era mordomo de Saul, da casa de Saul. Então ele chama o Ziba e falou: Ziba, você vai administrar a terra que pertence ao Mefibosete. Contudo, Mefibosete vai estar comigo à mesa. E ele vai ficar continuamente dependendo de mim. Mas você vai administrar o patrimônio e vai dar a ele o que é devido. E além de tudo, você vai poder desfrutar da terra, você com toda a sua parentela. E aqui diz que ele tinha 15 filhos e 20 servos. Então o Ziba seria e foi o administrador das terras que automaticamente pertenciam a Mefibosete por direito. Lembrando que nesse caso aqui, nós já falamos, ele fala comerá continuamente. Não é somente a participação na mesa, mas era uma forma de proteção, de vigilância sobre Mefibosete, que a ele automaticamente não teria como fazer uma revolta, alguma coisa. E na frente vai ter algumas situações relativas a ele, que até hoje ficam meio distorcidas. Não dá para saber direito se ele foi infiel a Davi, algumas coisas que nós vamos ver mais à frente. E detalhe, Mefibosete significa Merib Baal. Então, na verdade, nós até já falamos anteriormente. O nome dele era uma alusão a Baal. E esse Baal que nós sabemos, Merib Baal, significa o meu advogado é Baal. E Mefibosete era uma tradução semeador de vergonha. Mas é porque o nome Baal, nós já falamos anteriormente, ele era colocado nos nomes, porque Baal também significava senhor, dono ou marido. Por isso que dava esse problema todinho. Mas aqui diz, no versículo de número 11: E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Olha só que privilégio. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Mica, você sabe, Mica é o mesmo que Micaías, né? Ou Miqueias. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Quer dizer, Mefibosete está com Davi à mesa, no palácio. Mas na verdade Ziba era administrador de tudo. E Mefibosete tinha um filho chamado Mica. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. E era coxo de ambos os pés. E detalhe, não tem uma narrativa clara o porquê dele ser coxo. A gente sabe que ele teve um acidente na hora da fuga, mas não fala os detalhes. Mas o certo é, os 2 pés dele eram danificados. A princípio foram quebrados na hora da fuga. E aqui nós temos então o capítulo de número 9, que é um capítulo que fala a respeito do tratamento direto com o Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Só que quando nós trabalharemos lá na frente, e eu só vou adiantar para facilitar a compreensão, textos como esse do capítulo 9, eles estão diretamente ligados à frente. Quando o capítulo 21 fala da fome em Israel, nós vamos verificar que muitos da casa de Saul foram mortos por causa de uma transgressão na época, quando ele ainda era rei de Israel. E aí você vai entender também o porquê de Mefibosete ter fugido para uma região tão longínqua, ficando lá em Lodebar, na região pertencente à tribo de Manassés do Oriente. Você sabe que tem Manassés do Oriente e do Ocidente. Bem, mas este foi segundo livro de Samuel, capítulo de número 9.